Olá pessoal do canal Agricultura. Para quem me conhece, sabe bem que eu não gosto de uma teoria ausente da prática. Também não gosto de me deleitar muito sobre situações teóricas, mas sim de estar retratando a prática. Então hoje eu estou aqui na minha área de agrofloresta, mais uma vez, como 95% dos meus vídeos são realizados aqui. E a gente está no mês de setembro de 2018, a época seca natural aqui do semiárido nordestino, mais especificamente do sertão do Pajeú, aqui no interior de Pernambuco. E aí, como eu bem disse, a teoria muitas vezes ela mascara a prática, ela obstrui a verdade prática das coisas. O que é que eu estou querendo dizer? Que às vezes a gente para muito no estudo da agrofloresta e seus benefícios, sua sucessão e tudo mais, e perde muito tempo sem trabalhar na agrofloresta. Essa minha área aqui, inclusive tem um vídeo aqui no canal que já fala sobre ela. Ela começou ainda no início da minha pré-adolescência, então tem um certo tempo já que eu venho implantando. E o interessante é que quando eu iniciei esses trabalhos de implantação, eu ainda não detinha determinados conhecimentos técnicos, determinados conhecimentos teóricos sobre o que é uma agrofloresta. Inclusive eu não conhecia o termo agrofloresta, mas eu separei no terreno uma pequena parte para plantar árvores, para plantar frutíferas, para plantar árvores de sombra, para plantar árvores de tempero, medicinais, também algumas ervas e arbustos, né? E aí, depois de certo tempo, quando eu iniciei o estudo em engenharia agronômica, eu me deparei com a ideia de agrofloresta, né, que seria num sistema agroecológico, onde a gente preza pelas características do bioma, pelas características da região onde a gente está inserido, e procura utilizar o meio ambiente em volta com o mínimo de práticas agressivas a ele. Então a gente pode aproveitar as árvores nativas, a gente pode aproveitar o solo já contido na região e trabalhar em cima dessas características. Como a gente está no Brejo, que é uma sub-região aqui do Pajeú, é uma região montanhosa, onde o solo é diferente, o clima é diferente, a precipitação pluviométrica ela é superior em relação às outras cidades do sertão do Pajeú. Nós temos um sistema de agricultura totalmente diferente daquele que é praticado nos demais municípios. Essas condições diferenciais elas ocorrem principalmente no município de Triunfo, no qual estou inserido, e no nosso vizinho município de Santa Cruz da Baixa Vida. Então são terras altas, montanhosas, com a precipitação pluviométrica maior, como eu já falei, e também a temperatura inferior. Com isso, aqui em cima na serra é mais fácil o cultivo de plantas arbóreas frutíferas, né? Levando em conta que na maioria das vezes as famílias agricultoras aqui elas não têm condições de manterem um sistema de irrigação, né? Mas levando em conta essa característica de que a região chove bastante, a gente pode, até pela própria história, acompanhar que a agricultura aqui ela sempre deu certo, com plantas diferenciais dos demais municípios da região, né? O café, por exemplo, havia diversos cafezais aqui na região, alguns ainda subsistem, embora necessitem de um manejo adequado para continuarem produzindo, tendo em vista que são cafezais muito antigos, né? Então é necessária uma renovação desses cafezais. Outra cultura bastante comum aqui no Brejo é a cana-de-açúcar, que eu também já abordei em alguns outros vídeos. E também na lavoura anual a gente tem o milho, que também é cultivado nas outras cidades do Pajeú, mas temos o feijão
carioca, fazelos, né? Que não é tão comum nos municípios mais quentes da região, onde se cultiva mais o calpi, ou então, como é conhecido aqui, feijão de corda. Então é uma característica do Brejo se cultivar o feijão carioca, o mulatinho, feijão vermelho, feijão rosinha, feijão manteiga. São variedades crioulas encontradas aqui no Brejo, né? Variedades de plantas anuais. Também se cultiva bastante mandioca aqui, para a produção de farinha e também para a produção de massa polpa, que é muito comum nas feiras livres, cabendo destaque para a comunidade do sítio Bazé, que fica no município de Santa Cruz, onde lá tem 2 fábricas de massa de mandioca, massa polpa. Mas também não podemos negligenciar que em diversas outras localidades, algumas senhoras se dedicam a essa arte de produzir massa polpa a partir da farinha, aliás, a partir da mandioca. Então, é outra cultura comum aqui no nosso Brejo de Altitude, no município de Triunfo. Mas voltando para a questão da agrofloresta, eu queria chamar a atenção para vocês dessa minha pequena área que já tem há um bom tempo, onde eu trouxe algumas plantas nativas, como a exemplo do jatobá, da laranjinha, do angico manjola, do angico comum, a pitombeira, deixa me ver, canaflístula, moleque duro e outras que no momento eu não lembro. Em consórcio com essas plantas, nós temos as frutíferas, que é a siriguela, é o umbu, é o sirimbô, cajueiro, pinha, graviola. São plantas frutíferas, manga, que estão presentes aqui na minha agrofloresta. E que em parceria com essas outras plantas, né, do bioma, já nativas do bioma, elas resistem o período seco e resistem também às situações de secas mesmo, né? A gente tem o período seco normal, que é essa parte final do ano, e temos também uma parte seca, as secas históricas que ocorrem de tempos em tempos aqui em toda a região semiárida. Então, no sistema de agrofloresta, eu pude evidenciar que as plantas têm maior resistência, porque há um arranjo ambiental que condiciona um microclima, e esse microclima faz com que as plantas se adaptem melhor às estiagens, às intempéries, e elas consigam se manter no sistema por mais tempo, né? Com a exemplo da mangueira, que quando ela é cultivada em sequeiro, facilmente ela seca aqui no Brejo. E aqui, não nessa área, mas numa parte de baixo, a gente tem 7 pés de manga-espada que estão desenvolvendo-se no meio da vegetação nativa, né? Então isso é uma alegria, porque essas plantas, essas mudas de manga, elas foram mudadas na época da seca, no final da seca, dessa seca histórica que a gente teve agora nos últimos anos desta década. E aí, meus amigos, eu gostaria de incentivar, se você tem um espaço, se você tem, né, vontade de fazer uma agrofloresta no semiárido e tem medo, faça que dá certo, seja persistente, tome cuidado para não desistir no meio do caminho, né? Use as espécies corretas, faça uma sucessão, melhore o seu solo a partir de adubação verde, utilize plantas que façam uma subsolagem, como o feijão guandu, para arejar o solo, deixar o solo mais fofo e assim possa haver um melhor desenvolvimento radicular das plantas que você for inserindo. E invista em diversidade, essa é a palavra-chave. Se você quer ter um sistema agroflorestal equilibrado, invista na diversidade de plantas. Abuse mesmo. É claro, obedeça o espaçamento, obedeça as espécies adequadas, mas dentro desses parâmetros, dentro das espécies possíveis de serem utilizadas, utilize o máximo. Faça um estudo sobre a sua região. Veja que eu estou falando de uma agrofloresta no Brejo do Pajeú, mas se você reside em outra região do Pajeú ou de outro território de Pernambuco ou de outro estado nordestino que tenha semiárido, você faça um estudo de quais plantas se adaptariam, de quais plantas você pode consorciar com as plantas nativas
e faça a sua agrofloresta, onde você vai ter autonomia, onde você vai ter produção de frutas, de verduras, de lenha, de sombra, até de água. Se você tiver a sorte de ter uma nascente na sua propriedade, você pode até estar recuperando essa nascente a partir de um sistema agroflorestal. Você também pode estar incrementando, você pode usar os restos, digamos assim, da compostagem, do estrume produzido pela sua criação animal, você pode estar utilizando como adubação orgânica na sua agrofloresta. Então são diversas as possibilidades que a gente pode trabalhar no semiárido, desde que a gente acredite nesse agroecossistema que está aí, que ele não vai mudar, mas que a gente pode, de acordo com as tecnologias, de acordo com a nossa persistência, de acordo com as técnicas colocadas em prática, a gente pode contornar muita coisa e conviver com o nosso clima semiárido harmoniosamente. Então era isso, meu abraço.